Bom, galerinha, vamos começar então agora aqui com o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo é fácil enquanto você pensa em lei dos senos, mas eu coloquei um exemplo que traz uma situação que já te leva a pensar que às vezes você tem que sair um pouquinho daquilo que você está buscando. Como assim, professor? Quer ver? Vamos ver aqui. Dado o triângulo abaixo, calcule x e y. Então eu tenho aqui um triângulo, ele me dá aqui x, y, 60 graus, 45 graus e raiz de 2. Opa, o que eu posso observar aqui? Que eu tenho um lado e eu tenho o ângulo oposto, o lado e o ângulo oposto. Então eu posso usar a lei dos senos. X está para o seno do ângulo oposto, x está para o seno de 60 graus. Assim como a raiz de 2 está para o seno do ângulo oposto. Raiz de 2 está para o seno do ângulo de 45 graus. Legal, tá? O que eu vou fazer? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu vou fazer uma multiplicaçãozinha cruzada aqui. Olha só, o que eu posso fazer aqui, né? Como você chama multiplicação cruzada, né? Multiplicação em cruz, né? Então, o que eu tenho aqui, Raiz de 2 sobre 2 vezes x vai dar raiz de 2x sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Se eu for fazer aqui, tem uma regrinha de 3 também, pode ver. Se eu for fazer aqui uma multiplicação cruzada, eu vou pegar esse cara e multiplicar por 2, vou pegar esse cara e multiplicar por 2. Se eu for multiplicar os dois pelo mesmo valor, eu não preciso fazer essa multiplicação, eu já posso simplificar. Né? Que às vezes vocês falam, corto 2. Não é que corta, eu não estou cortando nada, eu estou simplificando. Se eu vou multiplicar esses dois membros pelo mesmo valor, eles vão acabar dando valores equivalentes. Então eu posso simplesmente simplificar. Vai ficar raiz de 2x é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Por que eu não multipliquei ainda? Porque eu vou poder dar uma simplificada aqui, Eu vou isolar o x. Essa raiz quadrada de 2 que está multiplicando, a operação inversa vai passar dividindo. Aí o que eu tenho? Que a raiz de 2 com a raiz de 2 vai dar 1. Né? Então eu vou simplificar um com a outra, vai dar raiz de 3, então o x é raiz de 3. Como ele não deu a unidade de medida, eu coloquei aqui unidades genéricas. Tá legal? Bom, agora que eu já sei que o x, né? Então eu já tenho aqui o seguinte, o x é raiz de 3. Então aqui onde tem x, eu vou colocar, onde tem x eu coloquei lá a raiz quadrada de 3. Agora eu tenho que calcular o y. Puxa, mas para eu calcular o y, para usar a lei dos senos, eu preciso desse ângulo aqui, o ângulo oposto a y. Legal. Se eu olhar aqui, tá? O que eu tenho? Eu sei que esse ângulo, na verdade, esses ângulos aqui, a soma deles dá 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então eu sei, vou chamar esse ângulo aqui, né, de ângulo gama. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de ângulo gama. Então eu sei que o ângulo gama é o oposto ao lado y. Então o ângulo gama vai ser 180 graus, que é a soma, menos esses 60 graus, menos esse 45 graus. O ângulo gama vai dar 75 graus. Mas o exercício não me deu o seno de 75 graus. Aí você fica atinão desesperado. Galerinha, nem sempre a solução está naquilo que você está fazendo. Não tem solução na lei dos senos. Mas observem que eu tenho aqui um ângulo, né? O lado oposto ao ângulo, dois lados que formam esse ângulo, dois lados adjacentes. Puxa, eu tenho aqui total condição de fazer lei dos cossenos. Né? O que eu tenho aqui na lei dos cossenos? Tá? Veja bem, se eu tenho esse ângulo, eu tenho esse lado oposto, então o lado oposto ao ângulo dado é igual. Aí eu vou ter esses lados aqui, né, que são adjacentes ao ângulo de 60, então o quadrado das somas dos lados adjacentes. Se você não viu lei dos cossenos, para a lei dos senos e vai para a lei dos cossenos, tá? Porque o que nós estamos vendo aqui já é lei dos cossenos, você tem que saber lei dos cossenos aqui. Tá legal? Então o quadrado de um ângulo, o quadrado do lado oposto ao ângulo é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes ao ângulo. Então o que eu tenho aqui? A soma dos quadrados da raiz de 2 mais y, menos 2 vezes cada lado adjacente. Então o que eu tenho aqui? Menos 2 vezes raiz de 2 vezes y. Então menos 2 vezes o quadrado dos lados. Desculpe, tá? Menos 2 vezes os lados adjacentes, vezes o cosseno do ângulo, tá? Como eu estou trabalhando 60, o cosseno de 60 é igual a meio. Tá legal? Então, o que eu usei aqui? Eu usei lei dos cossenos.
tá? Não dava para usar a lei dos senos, eu usei lei dos cossenos. Aí o que eu vou fazer, tá? O quadrado da raiz de 3 é 3. O quadrado da raiz de 2 é 2. Y ao quadrado, esse 2 com esse 2 se anulam. Então vai ficar menos raiz de 2 vezes y vezes 1, menos y raiz de 2. Observem que eu posso chegar aqui e posso passar esse 3 para cá e chegar numa equação do segundo grau. Porque, ó, y ao quadrado menos y raiz de 2 ou raiz de 2y, tá? Dá na mesma. O 3 que está somando passa para o segundo membro subtraindo. 2 menos 3 é menos 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos raiz de 2 e o coeficiente C é menos 1. Vou resolver a equação do segundo grau. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, ou seja, o B é menos raiz de 2, o quadrado de menos raiz de 2, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Todo número negativo elevado ao expoente par dá positivo, tá? O quadrado da raiz de 2 vai dar a raiz de 4, que é 2. Aqui menos com menos dá mais na multiplicação, 4 vezes 1, 4, 2 mais 4 é 6, o delta é igual a 6. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, como o b é menos raiz de 2, tá? O x é menos raiz de 2. Ele é menos b, mas o b é menos raiz de 2. Menos raiz de 2, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz de 6 sobre 2 vezes 1. Repare que aqui, ó, é uma multiplicação, é como se fosse menos 1 vezes menos isso aqui. Menos com menos dá mais, tá? Ou o oposto de menos é mais. Então aqui vai ficar raiz de 2 mais ou menos raiz de 6 sobre 2. Aí eu vou ter 2x, um x', um x duas linhas, tá? Um para mais raiz de 6 e o outro para menos raiz de 6. Então x', raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Como não é dado as raízes aqui, essas raízes são irracionais, a gente vai deixar dessa maneira. E o x duas linhas, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6 sobre 2 não convém. Por que isso aqui não convém? Porque vai dar um número negativo, né? A hora que eu pegar a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 6, vai dar um valor negativo. Tá? E vai dar um valor negativo para um elemento x que é uma dimensão do triângulo. Eu não vou ter o lado do triângulo como sendo negativo. Portanto, esse valor de x que ele buscava aqui só pode ser raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 2. Deu uma pegadinha aqui nesse exercício, mas por quê? Para vocês enxergarem que nem sempre a solução inteira do exercício está naquilo que você está estudando no momento. Tá? A solução inteira do exercício não foi apenas com seno. Eu cheguei aqui em lei dos cossenos e depois cheguei em equação do segundo grau. Então vocês têm que ficar esperto com isso. O exemplo 2 é um pouquinho mais simples, tá? Não tem essa complicação. Então vamos lá, carrega o exemplo 2. Vamos lá, galerinha. É nóis, carrega lá. Vamos lá.